Feche seus olhos, vamos orar. Santo Deus, acabamos de cantar, que tremenda graça, que infalível amor. Acabamos de cantar sobre a Tua glória, o mistério que é te conhecer e o Deus de mistério que és. Acabamos de cantar, Senhor, sobre a Tua majestade que reina sobre nós. Nessa hora a Tua igreja quer ouvir a Tua voz, essa voz que comanda o universo, essa voz que comanda tudo que há em nós. E apesar do instrumento que transmite a Tua mensagem nessa noite, nós queremos ouvir a Tua voz. Que não seja apenas o argumento da inteligência, mas que a própria inteligência seja humilhada e subjugada ao poder da Escritura nessa hora. E que todos nós possamos ser edificados pela Tua verdade. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quero convidar cada um de vocês a abrirem suas Bíblias em Romanos, capítulo 15. Nós leremos dos versos 5 ao 13. Romanos, capítulo 15, versos do 5 ao 13. Você que está na sua casa também é convidado a abrir a sua Bíblia nesse texto. Você que gosta de fazer anotações, pegue o seu papel, a sua caneta ou o seu lápis. Nós hoje iremos falar sobre como lidar com as decepções e as diferenças. Nós olharemos para esse texto e buscaremos uma abordagem cristã para a convivência fraterna diante daquilo que é diferente de nós e como podemos nos edificar mesmo quando não concordamos uns com os outros. E a minha intenção com essa ministração da palavra é ensinar a Igreja Cristã Evangélica do Quatraque em cada um de seus membros como nos comportarmos num mundo cada vez mais polarizado pelas idiotices ideológicas, a olharmos para a Escritura e mantermos o nosso foco em Cristo. Então, Romanos capítulo 15, versos de 5 a 13, assim diz a palavra: Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus, para que concordemente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Digo, pois, que Cristo foi constituído ministro da circuncisão em prol da verdade de Deus, para confirmar as promessas feitas aos nossos pais, e para que os gentios glorifiquem a Deus por causa da sua misericórdia, como está escrito: Por isso eu te glorificarei entre os gentios e cantarei louvores ao teu nome. E também diz: alegrai-vos, ó gentios, com o seu povo, e ainda louvai ao Senhor todos vós, os gentios, e por todos os povos o louvem. Também Isaías diz: haverá a raiz de Jessé, aquele que se levanta para governar os gentios, nele os gentios esperarão. E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Palavras do nosso Senhor para nós nessa noite. Meus irmãos, eu quero começar fazendo você pensar comigo que a nossa história como civilização, a nossa história como raça humana, ela é uma história marcada... Obrigado, Senhor. Marcada por uma identidade histórico-filosófica de polarização. Desde que nós começamos a investir no processo de criarmos sociedades, as polarizações ideológicas fazem parte da nossa natureza. Dominadores versus dominados, livres versus escravos, senhores e servos, cristãos e bárbaros, cristianismo versus islamismo, protestantes versus católicos, ricos versus pobres, burguesia e proletariado, brancos e negros, republicanos e democratas, direita e esquerda, conservadores versus progressistas, liberais versus ortodoxos. Esses são apenas alguns exemplos históricos das nossas polarizações ideológicas e como nós nos constituímos uma sociedade dividida pelas opiniões. É natural da nossa natureza caída se levantar em oposição a tudo que vá contra o que pensamos. Foi assim no Éden,
É assim desde que o homem pecou. Levantar-se contra aquilo que não defende como ideal e projetar sobre o outro, às vezes, a nossa ira pecaminosa, a nossa intolerância, a nossa vontade de vencer, é uma das marcas da nossa natureza caída. Lembram de Caim? Quando foi confrontado naquilo que ele acreditava, naquilo que ele via como verdade, ele se levantou contra Deus, matando o seu irmão inocente. Essa postura não concordante em todas as coisas foi uma das tragédias que o pecado de Adão trouxe e que deturparam a imagem de Deus em nós. Quando o pecado entra na história, ele deturpa exatamente uma das características em nós que é do próprio Deus, compartilhadas conosco na nossa criação. É a ideia da unidade, da comunhão, da perfeita harmonia entre o ser humano e os seus pares. Essa característica da Imago Dei é vivida na Trindade desde os tempos eternos, onde Pai, Filho e Espírito, sendo 3 pessoas, em uma eterna e harmoniosa comunidade, vivem um conceito de perfeição harmoniosa, sem haver discordâncias, sem haver críticas, brigas, problemas, mesmo sendo um Deus em 3 pessoas. O pecado deturpou a nossa capacidade de unidade, de união, de concordância, porque desde o Éden nós queremos prevalecer sobre o outro. Nós queremos ter a opinião mais sensata, nós queremos ter a crítica mais verdadeira, nós queremos ter a razão no nosso argumento, e por isso, como essa imagem de Deus que foi resgatada, foi quebrada no Éden de nós vivemos todos os dias, desde o Éden, querendo defender o nosso ideal, o nosso ponto de vista, a nossa opinião. Assim surgiram as religiões, assim surgiram as filosofias, as ideologias, os partidos políticos, as críticas sociais, as próprias sociedades surgiram assim. Foi assim na história do cânon bíblico, quando, por causa de diferentes opiniões e não concordar com os outros povos, entraram em guerra. É por causa dessa diferença de opinião em que o próprio Cristo foi crucificado, porque não atendeu àquilo que uma sociedade achava que era o Messias. É assim na história da igreja, nos 20 séculos de igreja, e nada mais, nada menos real do que os dias de hoje. Nós estamos vivendo momentos de polarizações ideológicas, inúteis, imbecis, e que têm causado muito mais dano do que qualquer tipo de benefício para a sociedade. Eu quero dizer que não há problema em você ter a sua opinião bem estabelecida sobre aquilo que você crê e defende. O próprio capítulo 14 de Romanos nos fala isso no versículo 5. Não há problemas em você ter a sua opinião sobre aquilo que você crê e defende. Embora tudo que você argumente, tudo que você se posicione, tudo que você acredita, deve passar pelo único prisma que foi divinamente autorizado como autoridade e suficiência para dizer se você está certo ou está errado. Embora você tenha liberdade para acreditar no que você acredita, embora você tenha liberdade para expressar o que você crê, essa liberdade não deve ser confundida como verdade absoluta. Existe apenas um instrumento dado por Deus como autoridade para nivelar tudo que pensamos e cremos. Sem essa nivelação, sem essa validação, o que você crê pouco importa. Sem essa autoridade que vai dizer o que está certo e errado, as tuas defesas pessoais pouco fazem diferença na história verdadeira do mundo. Você pode tanto se alienar, como virar um fanático, como ser alguém que levanta um novo movimento que infelizmente ruirá, porque partiu de uma cabeça débil, pecadora e fragilizada. Não basta apenas crer que a Terra é plana, não basta apenas crer que o homem nunca foi na Lua, ou na liberdade de identidade, que você é o que você quer ser. Não basta crer na teoria da conspiração ou na teoria dos antigos astronautas, não basta crer na cloroquina, na vacina chinesa, no comunismo, no fascismo, na monarquia, na ditadura. Não basta crer nessas coisas. Tudo o que você pensa deve ser julgado à luz da Escritura. Você não deve ser um bastião de ideologias que não encontram uma referência sólida naquilo que é autoridade para nivelar o que você defende. Por isso, tudo que você pensar, antes de ter a confirmação de outros iguais a você, deve ter o julgamento da Escritura, para depois disso ser julgado como algo digno de ser falado por um crente, digno de ser vivido pelos seus pares, digno de ser apresentado ao mundo. Em suma, aquilo que você defende pode ser algo benéfico, como algo totalmente inútil. Depende de como a Escritura se posiciona sobre isso. Em outras palavras, você pode crer e defender qualquer coisa,
Mas nem tudo o que você defende e crê é verdadeiro. Nem tudo o que você defende e crê é correto ou é o melhor ponto de vista e muito menos agradável a Deus. O sábio de Provérbios disse que aquele que é sábio é aquele que pela palavra de Deus tem a sua vida orientada. E não pelo que a televisão disse, não porque um partido político falou, não porque um homem ou outra mulher disse alguma coisa. A Bíblia nos diz que a verdadeira consciência que agrada a Deus é aquela que olha para a Escritura e assim define o que crê e o que fala. É o que diz em Provérbios 14, versículo 8, versículo 16, versículo 33. Esse era o contexto do que estava acontecendo aqui em Romanos. Era isso exatamente o que estava acontecendo na parte final dessa carta. No capítulo 13, Paulo nos alerta sobre a nossa postura em relação às autoridades civis e à lei federal. Paulo ensina aquela igreja como se comportar diante da autoridade da lei, diante daqueles que foram eleitos e colocados como autoridade sobre o povo. Mesmo você não concordando com o presidente, ou com o rei, ou com o monarca, você tem uma postura bíblica para lidar com isso. Não é do seu jeito, não é quebrando cruzes, não é fazendo barricada, não é queimando pneu, não é escrevendo coisas no seu Instagram que você vai reagir. A Bíblia te orienta como lidar com autoridades civis e a lei federal. No capítulo 14, Paulo ensina sobre a nossa postura com os que são mais frágeis do que nós. Aqueles irmãos que acham que não pode fazer isso, que não pode comer aquilo, que não pode ir para tal lugar, que não pode fazer isso e aquilo outro. Paulo ensina como lidamos com essa diferença. E agora no capítulo 15, que é o texto da nossa reflexão, Paulo vai nos ensinar sobre a nossa postura, não apenas com os que são mais frágeis na fé, porque eles são protegidos pela sua ignorância na caminhada de maturação com o Senhor. Mas agora no capítulo 15, Paulo vai nos ensinar sobre a nossa postura com os que pensam diferente de nós. Irmãos, e como essa mensagem é oportuna, quando Paulo vai nos alertar sobre os perigos que as diferentes e divergentes opiniões e posturas podem causar dentro da igreja. Nós temos visto no cenário político nacional crentes se comportando como verdadeiros ateus ou mundanos, levando as suas opiniões divergentes ao patamar da ignorância, levando a sua opinião e a vontade de defender o seu ponto de vista ao patamar do mundanismo, a de fazer com que a sua opinião seja um motivo de atrapalho e de ofensa para outras pessoas dentro do corpo de Cristo. No afã de serem ouvidos, no afã de terem a sua fé defendida, o seu ponto de vista confirmado, muitos têm vivido de forma pecaminosa com quem pensa diferente. E Paulo fala para nós nessa noite que esses perigos, dessas opiniões diferentes e não sabermos lidar com isso dentro da igreja, pode ferir o chamado divino da igreja, que é um chamado à unidade e à preservação da paz. Isso você encontra em Efésios capítulo 4, versos de 1 a 4, quando o próprio Paulo diz que a igreja é chamada para preservar o vínculo da paz através do Espírito Santo. É inaceitável, portanto, que crentes, defendendo as suas visões políticas ou ideológicas, não tenham o bom senso da Escritura para saber como agir e proceder, causando tumultos dentro da igreja de Cristo, dividindo a unidade e promovendo um ambiente de caos naquele que deveria ser um ambiente de comunhão e fidelidade. No capítulo 15 de Romanos, então, Paulo vai apresentar uma posição bíblica, uma forma bíblica de você lidar com as decepções das opiniões alheias, como você lida com as diferenças das outras pessoas, e não é com a cultura do cancelamento, não é com o desprezo ou o bloqueio nas redes sociais, isso é muito mundano para um crente fazer. Não é com a ofensa ácida e crítica ou desprezo público ou escárnio. Mas Paulo vai ensinar que nesses ambientes de discordância existe uma forma bíblica de agir. E talvez nessa hora é que nós sejamos provocados pela Escritura, porque um dos grandes problemas que uma igreja pode enfrentar quando cristãos não vivem o ideal da unidade e da comunhão é o que a Escritura revela como espírito faccioso, como uma obra da carne, como alguém que está malignamente infiltrado dentro do corpo de Cristo para causar rachas e divisões. E não sou eu quem falo isso, mas Paulo fala isso em Gálatas capítulo 5, verso 20, e com muito mais propriedade, talvez temática, é Tiago quem fala isso no capítulo 3, versos 14 a 16.
Esse texto em particular eu quero ler com os irmãos, Tiago capítulo 3, versos 14 ao 16. Escutem o que Tiago diz. Se pelo contrário, tende em vosso coração inveja amargurada e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento faccioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. Tiago, com muita propriedade, diz o seguinte: onde crentes preferem defender as suas ideologias sem peneirá-las pela Escritura e sem pensar naquilo que é mais importante do que as divisões, ali não há sabedoria, ali não há unidade, ali só há problema e confusão de todas as espécies. Portanto, quando nós olhamos para o texto de Paulo, você pode pensar: o que levou o pastor Márcio a falar sobre isso? Irmãos, e a mensagem de Paulo parece atual, numa semana onde muitos se decepcionaram, mais uma vez, com os nossos governantes. Esperamos tanto a vacina, a vacina vai ser a cura, eu vou poder voltar à minha vida normal. E agora a vacina se tornou um problema político. Alguns agora não, queremos comprovação científica total, enquanto tomavam até detergente como cura para a Covid. Outros não, é a cura para isso tudo, nós temos que acreditar que ele está salvando a pátria, enquanto outros falam, isso é só um oportunismo político. Aquilo que muitos esperavam se tornou uma decepção. E dentro desse pacote, cristãos reforçaram seu discurso de ódio. Cristãos começaram a defender muito mais uma ideologia partidária do que a própria palavra. Eu nunca vi tantos crentes tão ativos na internet quando nos últimos tempos, onde Bolsonaro se tornou alvo de todo tipo de crítica. Mas esses crentes se tornaram ativos muito mais pela política do que pelo evangelho. E eu falo isso porque eu passei a semana inteira vendo alguns irmãos daqui da igreja, conhecidos, se posicionarem na internet, e fiz uma média do que eles falavam de política e do que falavam de Cristo. A menção que faziam ao evangelho, a menção que faziam daquilo que defendem como ideológico partidário. E para minha tristeza, muitos ali acham que falam de Deus, mas falam apenas dos seus ideais partidários. Isso é errado? Não é errado. Mas eu quero apresentar para você a linha muito tênue que pode transformar você em um instrumento do diabo para trazer dissensão e problema de facção dentro da igreja, quando não age de forma prudente e bíblica diante de um ambiente tão diverso como o nosso. Então a mensagem de Paulo parece atual, uma vez que nos últimos tempos nós temos vivido essa política da polarização de forma agressiva, até mesmo entre crentes. Cristãos que praticam a cultura do cancelamento sobre aqueles que pensam de forma discordante, uma visão intolerante da realidade, batalhas ideológicas e uma vontade de dizer no final de tudo: eu não falei? Uma das marcas da igreja, como eu disse, é a unidade. A unidade não significa uniformidade. Nós não fomos chamados para pensar de um único jeito em todas as áreas da nossa vida, mas nós somos chamados para, em amor fraternal, comunhão, preservação da paz, aplicarmos aquilo que é essencial em nós. Nós somos irmãos em Cristo, nós somos chamados pelo mesmo Senhor, pelo mesmo batismo, para viver a mesma fé. Por isso é que Paulo apresenta 3 grandes características de Deus que devem ser observadas e aprendidas por todos nós, para que a gente possa viver mesmo num ambiente de diferenças, um contexto de pacificação, harmonia e fraternidade. Observe comigo o versículo 5, como Paulo começa: ora, o Deus da paciência. O apóstolo utiliza uma palavra que remete a um ato de esperar firmemente, consistentemente, diante de dificuldades e de provações, a ponto de estar firme para aquilo que foi estabelecido. A palavra paciência aqui remete ao ato de esperar confiadamente de que as coisas vão tomar uma proporção sem precisar de exageros. Essa atitude de estar firme, esperando firmemente, refere-se ao propósito maior da caminhada cristã.
Nós estamos caminhando juntos, não é para nos degladiarmos, disputando quem tem a melhor visão de mundo, a melhor posição política, ideológica e por aí vai. Nós estamos juntos com o propósito de edificar e sermos edificados. É o que ele diz no capítulo 14, no versículo 13. Nós devemos nos preocupar em não sermos tropeço para o nosso irmão, mesmo quando nós temos a verdade, mesmo quando nós temos uma visão mais iluminada de mundo. Tal atitude de paciência da parte de Deus remete também como Deus agiu em nós, e é aqui o ponto onde a palavra nos provoca. Como pecadores que somos, nós estávamos cegos pelo nosso pecado e vivemos por muitos anos em uma perspectiva totalmente diferente da realidade de Deus. Mas Deus teve paciência. E tendo paciência em sua soberana e santa atuação, Ele não revidou com o ultraje e o pecado que a minha visão de mundo errada tinha contra Ele. Mas ao contrário disso, Ele me ofereceu uma oportunidade de crescimento. Ele confirmou seu atributo de paciência, olhando para a minha ignorância e não me revidando com ultraje, mas cuidando do meu coração para que eu fosse iluminado pela palavra. O exercício dessa paciência é um dos grandes pecados que os cristãos estão praticando nesses tempos de polarização. Nós perdemos a paciência com o outro, nós nos iramos, nós aproveitamos a diferença para exercer a nossa impaciência. E Paulo diz: o Deus da paciência, esse exercício da paciência, me ensina a não usar os conflitos ideológicos para aproveitar e manifestar os pecados do meu coração. O momento de polarização tem sido um trampolim para muitos cristãos manifestarem a podridão dos seus corações e manifestarem pecados como, por exemplo, ira, arrogância, amargura, desprezo, maledicência, inimizade, discórdia, e isso tudo porque o outro não concorda com o que eu penso. Eu vou deixar de falar com fulano porque fulano é bolsominion. Eu vou deixar de falar com fulano porque fulano é petista. Eu vou deixar de falar com fulano porque ele acredita na cloroquina. Eu vou deixar de falar isso porque ele fez uma postagem defendendo Bolsonaro. Nós estamos aproveitando um momento difícil para pecar mais gravemente contra o nosso próximo. E Paulo diz: não é assim que a gente lida com as diferenças. A gente lida com a diferença com a paciência. A paciência nos ensina a domar o nosso coração, e é isso que nos falta. Ah, mas eu vou postar aqui, eu vi fulano postar, vou já fazer aqui uma postagem para mostrar como ele é tapado. O exercício da paciência nos ensina a domar o nosso coração contra aquele ímpeto maligno de achar que eu sou detentor da verdade, eu tenho a melhor opinião, eu tenho o melhor conhecimento. Mas às vezes eu sou tão mesquinho, tão pecador, que eu só não aguento ser confrontado, porque eu quero que os outros me adorem, me venerem, me vejam como alguém que sabe tudo. Um tremendo impaciente, que usa da impaciência para manifestar pecados ainda mais graves. Paulo continua: o Deus da consolação. Novamente, Paulo escolhe uma característica peculiar de Deus para nos ensinar sobre a convivência com o diferente. Paulo usa a palavra que é atribuída ao Espírito Santo, que exatamente encoraja, conforta, exorta, sustenta, trabalha no coração. Por vezes, nós vamos ver que as pessoas com as suas opiniões erradas serão frustradas. Nós vamos perceber que pessoas em suas opiniões cairão em frustração e em dor, e talvez nós mesmos passemos por isso. E é nessa hora que muitos também pecam, porque ao invés de olhar para os atributos divinos e aplicá-los na vida cotidiana, e como Paulo diz, consolar, confortar, sustentar, exortar, nós aproveitamos para terminar de destruir o que já está rachado. A consolação, conforme Paulo apresenta aqui, como sendo um atributo divino, nos remete a um espírito benevolente e amoroso, que olha aquele que se frustrou com as suas opiniões, que tanto a defendia, tanto acreditava, mas que foi decepcionado pela verdade. Ao invés de provocar naquele coração machucado mais dor, só para que eu prevaleça, a consolação me ensina que, ao invés de uma acirrada briga egoísta, eu promova com aquele indivíduo uma postura de amor que o faça levantar. Quantas vezes nós queremos
que Bolsonaro dê uma fora, queremos que a esquerda dê uma fora, para que nós possamos usar as nossas redes sociais para atacar os irmãos. Porque agora fizeram isso contra aquele cidadão e está vendo como nós tínhamos a verdade. E às vezes pessoas se decepcionam com as suas opiniões. Mas ao invés de usarmos o momento para consolar, nós queremos pisar para dizer: eu estava certo, por isso eu mereço adoração. Paulo nos diz e aplica essa característica da consolação de Deus na resolução dos conflitos, porque Paulo sabe que pessoas mudam, crenças nos decepcionam, ideologias fracassam, e há apenas um instrumento sólido que não nos decepciona, e o problema que estava acontecendo aqui é exatamente o que está acontecendo hoje. Nós estamos esperando o Messias, porque nós não confiamos no Messias da Escritura. A humanidade vive procurando novos Messias, novos ídolos para adorar, porque não se aprofundam no conhecimento de Jesus Cristo. E o problema é que esses falsos Messias nos decepcionam. Quer seja ele a Manuela Dávila, Bolsonaro, Lula, Dória, qualquer um deles no cenário nacional. E Paulo diz que quando as pessoas ao nosso redor se decepcionam com as suas opiniões, eu não devo fazer disso um trampolim para a sua tragédia, mas eu devo consolá-las, eu devo admoestá-las biblicamente, eu devo confortá-las. E como nós estamos pecando, porque não estamos fazendo assim? Ele continua dizendo que esse Deus da consolação e da paciência vos conceda o mesmo sentir uns para com os outros. Porque agora Paulo vai dizer o seguinte: se você entendeu que Deus é um Deus de paciência e da consolação, dois atributos que são apresentáveis para nós, são compartilhados conosco no momento da divergência, aplique isso com todo o seu potencial. Paulo roga àqueles irmãos que entendam que Deus está ensinando a eles um sentimento manifesto pelo próprio Senhor. Pela paciência e pela consolação, Cristo se humilhou em compaixão daqueles que por vezes atacavam pelas costas, tinham opiniões terrivelmente distintas sobre ele, estavam cegos no seu entendimento. E Paulo diz: é apenas se vocês olharem para Deus, paciência e consolação, é que vocês vão conseguir vencer esse momento de divergência. Se você olhar para a cultura do mundo, se você olhar para como o mundo está administrando as divergências entre nós, nesse mundo polarizado, vocês vão terminar de arruinar a igreja que já está rachada. Mas se vocês olharem para Cristo, Ele vai conceder para vocês, conforme Ele mesmo fez, através da paciência e da consolação, uma forma de transformar um palco de guerra em um ambiente de consolo. E agora no versículo 6 ele fala que quando conhecemos Deus da paciência e nos apropriamos desse atributo e da consolação de Deus, o Deus da consolação, nós agora no versículo 6 vamos viver concordemente e com uma voz nós glorificaremos a Deus. Queridos, e aqui eu poderia gastar muito tempo, mas não vou esgotar o ouvido dos irmãos. Eu só apenas quero ressaltar um ponto aqui. Paulo diz que num cenário onde pessoas estão se tornando inimigas por causa de opiniões políticas e ideológicas, aprofundar-me nos atributos de Deus me leva a uma dádiva que a Bíblia chama da dádiva da comunhão, que manifesta a presença de Deus entre o povo, na formação de um grande coral de salvos, que será um prelúdio do coral do céu. Quando você lembra do Salmo 133, que diz: ó, quão bom e agradável é, irmãos, viverem unidos em comunhão, apenas quando a vida da igreja for uma vida num patamar de comunhão desta maneira, de tolerância com o diferente, nós poderemos desfrutar o glorioso avivamento divino. Ao invés de tornarmos a igreja palanque político, o Salmo 133 nos convida, mesmo com a diferença, a vivermos unidos em união, desfrutando da presença e da beleza do Senhor. Paciência e consolação, portanto, são necessários para a unidade confessional entre nós. Esses dois atributos remetem à ação de Deus, o que Ele fez na nossa vida, e por isso é assim que devemos agir diante das pessoas que pensam diferente de nós. No versículo 7, Paulo diz: olha, acolhei-vos uns aos outros. E essa referência de Paulo, essa direção que ele dá em forma imperativa, significa literalmente o seguinte: por causa do que vocês ouviram, de Deus ser paciente e consolador,
acolham uns aos outros. E a memória resgatada por ele é bem direta. Vocês não pensavam igual ao Senhor, mas Deus acolheu vocês. Vocês não pensavam de acordo com a Escritura, vocês não olhavam para Deus em comunhão com Ele, vocês não concordavam com nada do que Deus dizia, mas Ele acolheu vocês. E por que vocês querem se degladiar, se matar, se xingar, se cancelar? Porque um come, outro não come. Porque um guarda dia, outro não guarda dia. Porque um é fascista, outro é antifascista. Paulo diz: parem com essas coisas mesquinhas e entendam que a família de Deus é uma família que caminha junto com um propósito maior de viver entre nós aquilo que Cristo fez por nós. É exemplo do que aconteceu espiritualmente conosco. Paciência e consolação, então, são necessários para preservarmos as amizades que Deus nos deu aqui. O terceiro e último atributo que Paulo apresenta está lá no versículo 13, quando Paulo destaca: e o Deus da esperança. Paulo fala de 3 pontos importantes para nós: paciência, consolação e esperança. Atributos de Deus. Eu lembrei do pastor Júnior, porque a versão dele é uma das críticas a King James, e o Deus vos conceda a paciência, Deus vos conceda, e o Júnior me fez gastar várias horas no original para entender que não é isso que está escrito na Bíblia. Rasga esse versículo da King James aí, só esse versículo que não é legal. Estou a estudar com a outra, eu lembrei de ti. Deus não vai conceder, Deus é, e esse atributo dele é compartilhado conosco. E somente olhando para esses 3 atributos que são dele, Paulo vai dizer: vocês vão conseguir vencer tempos de divergência. No versículo 13 ele diz: e o Deus da esperança. Paulo de novo ressalta uma palavra essencial, e a palavra esperança aqui significa a atitude divinamente orientada, de esperar pacientemente, com expectativa na providência divina. E parece uma frase muito longa, mas para encurtar, Paulo está dizendo o seguinte: irmão, governos se levantam e caem, ideologias começam, têm meio e têm fim, mas existe um propósito maior que nos une, e esse propósito maior é contemplar o que Deus está fazendo e saber que dele vem a palavra final, e que a igreja deve, apesar das diferenças, se unir para ver Deus trabalhar a história conforme Ele quer. Ao invés de sermos instrumentos do diabo para trazer facções e dissensões na igreja, nós devemos nos unir, contemplados por essa expectativa e confiança na providência divina. Nós devemos descansar em Deus e perceber o seguinte: Deus está conduzindo a história, Deus está manifestando a sua vontade, além das nuvens tenebrosas de ideologias, opiniões, posicionamentos diferentes. Paulo diz o seguinte: se você tiver a esperança que Deus tem para ver a coisa acontecer, você vai olhar que Ele está fazendo exatamente o que Ele quer. E você poderia usar esse momento para edificar a igreja, mas você está sendo usado pelo diabo para trazer facção para o corpo de Cristo. Por isso que ele diz: é apenas com essa esperança que Deus vai nos encher de plenitude de alegria, ou a palavra gozo. Vai nos encher de paz em nossa fé e em nossa consciência. Vai nos dar esperança naquilo que Ele está fazendo na história. Irmãos, esse terceiro ponto também é muito importante para nós, porque as dissensões causam desesperança. Quantas pessoas não ficaram entristecidas essa semana por causa da questão da vacina? Quantas pessoas não estão decepcionadas? Porque quando achávamos que estávamos vencendo a Covid-19, a irresponsabilidade de uns está causando revolta em outros. Quantos não estão decepcionados por ver que nós não temos unidade em meio ao caos? Paulo diz: o Deus da esperança, o Deus que ensina os cristãos a olharem o que Ele está fazendo na história, é o único que pode nos dar alegria em meio de momentos de dor. É o único que pode nos dar paz em momentos de tanta confusão. É o único que pode nos encher de esperança no amanhã, mas isso só será possível se nós nos unirmos. Eu termino fazendo aplicações muito simples desse texto.
A minha intenção hoje é levar você a pensar como você tem se posicionado em um ambiente de divergência. Você tem usado essa oportunidade para edificar a igreja e a fé, ou você tem manifesto pecados do seu coração, aproveitado o ambiente de diferenças para pecar ainda mais? A primeira aplicação é que a gente vive em tempos complicados, onde a disputa pela verdade particular ultrapassou os limites da moralidade, da ética, da razão, a ponto de cristãos não confessos invadirem igrejas cristãs, queimarem igrejas e quererem matar de novo a Jesus Cristo. Essa disputa mais apresenta o pecado do meu coração por desejar adoração. Eu quero estar certo, eu quero ser equilibrado, eu quero ser maduro, eu quero mostrar que o outro está errado. Mas por vezes eu uso isso para pecar, para confirmar a minha vaidade, cancelar os outros, ser intolerante, radical, fanático, chamar os outros de irracionais, criticar os outros pelas suas opiniões, ao invés de ter paciência, consolação e esperança, mas mostram como o meu coração é desgraçadamente corrupto e pecador, do que contribui para algum tipo de edificação. Apenas olhando para os atributos divinamente compartilhados conosco, é que evitaremos coisas assim dentro da igreja. O que nos falta não é termos mais senso crítico político. O que nos falta é termos mais tolerância, compaixão e amor para com o diferente. A Bíblia não nos chama a pensarmos uniformemente nas questões periféricas da nossa vida. A Bíblia nos chama à unidade, e a unidade da Bíblia é na divergência de opiniões periféricas. Existem elementos que não são negociáveis, e esses elementos são centrais à Escritura. Mas a Bíblia não nos exige pensar da mesma forma em todas as coisas. Mas ela nos chama a compartilhar desses atributos de Deus para tornar a igreja um lugar de edificação e não de cancelamento. E como resultado de todas essas coisas, irmãos, paciência, consolação e esperança, Deus nos recompensará, enquanto o mundo está ruindo em divisões, se destruindo na intolerância, na irracionalidade e nos fanatismos extremos. Se nós observarmos esses 3 pontos que Paulo trabalha, a igreja será o único reduto de amizade, de maturidade, de bênção, de conforto e de paz. Porque esse é o chamado de Deus para nós, vivermos uma vida de paz. Que a palavra continue falando conosco ao longo da semana. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós queremos te adorar, Senhor, pelas verdades que a Tua palavra traz e pela grandiosidade dos assuntos que a Tua palavra nos exorta. Diante desse cenário que temos vivido, a Tua palavra hoje nos chama a perceber o nosso comportamento ético cristão diante desse ambiente de divergências, diferenças, polarizações. Ó Senhor, quanto de nós temos sido instrumentos do diabo para trazer dissensões e facções dentro da fé evangélica. Não apenas porque queremos que a nossa verdade seja maior, mas pelo fato de que nós não olhamos para Ti, para a harmonia da Tua pessoa, e não promovemos um ambiente de paz, amizade, consolo e paciência dentro da igreja. Tem misericórdia, Senhor, de nós, quando no desejo de empurrar a goela abaixo dos outros a nossa opinião, nós mais machucamos do que saramos feridas. Perdoa, Senhor, nós, quando no desejo de mostrar que somos sábeis, nos mostramos verdadeiros nécios. Quando não conseguimos consolar e suportar aqueles irmãos que são mais frágeis do que nós. Mas ao invés de mostrarmos a nossa maturidade, mostramos a nossa meninice. E assim como Romanos 14:15 nos ensinaram hoje, nós não damos espaço para o que é diferente de nós. Oh Deus, somos tão meninos. Às vezes vestimos roupas de homens, de mulheres, mas somos crianças. E esse momento exige tanto de nós como igreja. Exige paciência, exige consolo, exige esperança. E Deus, a palavra Tua nessa noite trouxe para nós um repensar da nossa postura, um repensar da motivação do nosso coração, a olhar para nós e perceber se nós estamos agindo como Cristo agiu,
quando o apóstolo Pedro fala que ele foi ultrajado, mas não revidou com ultraje, quando ele não respondeu à altura daqueles que o maltratavam, quando ele se submeteu à tua vontade, Senhor, na intenção de humilhar-se para chamar para perto de si os que são teus. Quantos irmãos machucados, decepcionados, tristes, porque foram atacados pelas redes sociais, e ao invés de apresentarmos tolerância e amor, apresentamos radicalismos e intolerâncias. Infelizmente, estamos navegando nos mares do mundo, e pior do que isso, estamos sendo levados pelas ondas mundanas. E tantos crentes hoje mais se comportam como ímpios do que como sal e luz. Tem misericórdia de nós. Que essa noite a palavra tenha chamado a igreja do Quatraque para, apesar das diferenças, das posturas e pensamentos diferentes, nós possamos submeter tudo que defendemos e cremos à tua palavra, e ela seja a resposta final sobre nós. E que mesmo nesse ambiente de diferença, nós possamos olhar para além dessas densas nuvens e olhar para o Deus da unidade e da paz, que nos chama para preservar a paz e a unidade no Espírito. Que aqui no Quatraque, na nossa igreja, nós não usemos o cenário atual para nos machucar, para nos ofender, mas usemos esse momento tão difícil para orarmos uns pelos outros, para sustentarmos uns aos outros em amizade, comunhão e fé, para levarmos a tua igreja a um ambiente de paz e fraternidade, mesmo com o mundo ali fora se destruindo em sua intolerância, que nós possamos ser uma igreja onde respeitamos uns aos outros, porque olhamos prioritariamente para a tua palavra. Seja tudo em nós, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Vamos cantar, irmãos.